Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner. No vídeo de hoje nós vamos ler o capítulo 15 do Evangelho de João. A videira e o mandamento do amor. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Como meu Pai me ama, assim também eu vos amo. Permanecei no meu amor. Se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu observei o que mandou meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes. Fui eu que vos escolhi e vos designei para dardes fruto e para que o vosso fruto permaneça. Assim, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dará. O que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. O ódio do mundo. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo vos amaria como ama o que é seu. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi do meio do mundo, por isso o mundo vos odeia.
Recordai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguirem, perseguirão a vós também. E se guardaram a minha palavra, guardarão também a vossa. Eles farão tudo isso por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e não lhes tivesse falado, eles não teriam pecado. Agora, porém, não tem desculpa para o seu pecado. Quem me odeia, odeia a meu Pai também. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, não teriam pecado. Agora, porém, eles viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isso é para que se cumpra a palavra que está escrita na lei deles. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o defensor, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Então, vamos dizer assim que esse capítulo 15 ele traz para nós um entendimento do que é o compartilhamento. E de modo bem simples, compartilhamento é certeza. Certeza é chão. Certeza é passagem. Né? Então, quando a gente fala do compartilhamento do amor, né, ou do sentimento, de como permanecer, né, nesse amor, de como permanecer nesse altar, né, de vida, é com a organização da variabilidade da vida, né? Uma vez que a gente está se dividindo com vidas. Então, existe esse compartilhamento dos ramos que dão fruto versus os ramos que não dão frutos, do senhor desses ramos, ou aquele que se apropria do cuidado para o benefício maior, o benefício tanto de um para com o outro. Então, o compartilhamento nos faz ver verdade, nos dar bênçãos, nos dar graças, e tudo isso condensado vira amor, vira poder de controle, sabedoria, vira matéria-prima de mais alta qualidade e pureza. Porque soube o caminho da união, soube ser esse discípulo do caminho ao Pai. Pai é para nós a instrução.
não é que é um ser humano. A gente simbolicamente nomeia um ser de pai por ele estar buscando o caminho da inscrição, o caminho do o caminho do ser, né? O mandamento. Porque ser pai é uma vida em potência difundida. Aceitar, de certa forma, encontrar uma forma de ler de verdade a vida, com um propósito maior do que a própria vida. Então, quando Jesus fala do Pai, que comunica-se com o Pai não é e nem precisa ser real, porque é o caminho. O Pai é o primeiro, é a certeza, é o que consegue compartilhar, que encontrou a forma de compartilhar, de doar, porque ali tem amor que vence até mesmo a morte. Então, quando a gente, na simplicidade, consegue encontrar descrições para transmitir, compartilhar descrições sobre a forma do bem, a forma do cuidado com os ramos da figueira, com os ramos que dão frutos, com os ramos que não dão frutos, o que deve ser feito. Isso também é ser pai. Pai está em tudo, pois em tudo existe potência para um pai, pois tudo se remete a um cuidado, pois tudo se decompõe a partir do tempo, da verdade. Só que quando a gente reúne a decomposição dessa verdade para a nossa vida, a gente melhora a nossa vida e a gente consegue potencial para ser pai e renovar a vida e estudá-la de uma forma verdadeira e de uma forma coerente, lógica, pois encontramos a verdade e a vida nessa revelação. Muitos não precisaram da revelação que se faz presente a partir da Maria, ou seja, da mãe do Filho de Deus, pois conheceram todas as versões de Maria, a mãe natureza, a mãe do Filho do homem que busca a Deus e de alguma forma se reconhece em Deus pela disposição de crer no Filho ou crer no lugar de filho. E mais uma coisa, filho é um dom, é um ato, é um,
uma ação de aceitar. E não são todos que são preparados para aceitar, porque conhecem a verdade. E o ser humano às vezes banha-nos com implicações sistemáticas de que a mãe biológica deve ser sempre aceitada, mas não é uma verdade. E ela um dia deverá reconhecer isso. Um dia ela vai ter que aceitar essa verdade, por mais que ela lute contra. Porque Deus nos fez para sermos fiéis a Ele. E Ele criou a Maria como uma unidade em um universo de potência de ser dado a nós quando precisarmos de sua recarga materna, que vem da natureza, e por isso somos livres e por isso estamos com o Pai e por isso deveríamos ter mais disciplina no sentido da administração até mesmo do senso religioso, que às vezes se confunde na relação separatista que ele toma frente ao governar, porque, meus amigos, não há como entender, aceitar a religião quando o governar, o governante, a administração não se conecta. Quando a religião não se faz verdadeira perante ao senso comum, perante as leis, e tudo isso parece que o Evangelho de Jesus, o conhecimento sobre os ramos e os cuidados, passou longe, porque vivemos em um roteiro de sonhos. E muitos dos sonhos, para acontecerem, eles lutam contra os sonhos dos outros sonhadores. Mas por que as pessoas vivem buscando sonhos em realização? Por que elas não conseguem gostar da realidade? Por que elas não são fortes o bastante para aceitar a Deus da forma que Ele é? Por que as pessoas querem poderes de controlar e de fazer emergir? Por que elas querem pedir a Deus o que quiserem? Por que o que elas querem, às vezes, chega a ser algo que vai e atenta contra a vida do outro irmão? Por que falta solução? Porque a gente está se fazendo como ofertados em fraqueza. Nós estamos ofertando fraquezas como cursos de fraquezas para a nossa fraqueza argumentar o nosso valor. Como se a nossa doença fosse a prova remediante. Como se a nossa fraqueza fosse a amostra de força que a gente precisa, força capital. E isso é muito errado. Isso traz em cena o ódio.
aquilo que veio ao mundo para unificar de forma consciente as medidas, começou a desaparecer-se pela programação do homem em se apropriar da sabedoria das medidas para a sua natureza, para a sua vontade, que se fez agora um sonho. Isso é muito estranho, mas nós estamos normalizando a estranheza, o que é muito triste. É tão triste que as pessoas se pegam na esquisitice, se escondendo, né, com expressões de medos delirantes por causa desse fenômeno, onde se alega que quanto pior, quanto mais fraco, mais dinheiro merece, mais precisa de mais. E isso não é uma verdade. O dinheiro não compra as coisas. O dinheiro não garante o que as pessoas alegam garantir. Tudo isso, né, toda essa disposição do ser em manobrar a realidade perante aos focos, perante ao inventar-se de se colocar como um demérito abstrativo do real, né? Um esquisitation, né? Um estado desarticular, né? Invencionado, né? Convencionado pela sua disposição de ser, sua configuração de ser, nos faz às vezes estar sobre interpretações, pois mediante a Cristo ou ao adquirir isso, né, ao doar-se disso, ao Deus disso, entende-se que se compormos toda essa modificação, subtrairmos, encontraremos os interesses, os ossos enterrados. Esses interesses que gritam nas sombras das expressões que os seres causam ao administrarem esses inventos de atrações em si mesmas, né, de se colocarem como mensagens em eletrosferas, né, em descargas de Cristo, no sentido de escrituras, né, Cristo, escritos, trazem para nós a arte de protestar advocativamente, protestas. E quantos protestos a gente não tem passado diariamente? Rouba-se por protestos, quebra as nossas coisas por protestos, nos fazem precisar de coisas que a gente não precisaria. Protestos, como se protestos nos protegesse futuramente, como se essa fosse
a forma de cuidar dos ramos que dão frutos, de limpar os ramos, reparar, limpar. Qual que é o particípio do verbo que se coloca para essa ação, esperando mais frutos ou mais futuros, no sentido da descrição que corresponde exatamente ou próximo do que é exato, no limite da classificação segundo a descrição de palavras que afirmam essa relatividade energética, essa física quântica, no sentido das despolarizações e relacionadas aos estacionamentos articulares que enaltecem posições movimentadas, né? Direitas ou esquerdas, frentes atrás, cimas ou embaixos. Bom, então Jesus, ele traz para nós o conhecimento do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ou da expressão de sentimento, do bem, da estabilização do sentido, do sorriso, que é convincente, que é convidativo, que é corajoso, que é chama de amor. Esse é o Espírito. E não é Satanás que sente mais, que é uma fome do além, que é dispensável sempre, pois é exagerado, é ultrapassante, é medroso, é sem amor, é apenas por cobrança objetificada. Não conhece o sucesso do fracasso, o sucesso da falta, o jejum que salva, a força de Jesus que vence até mesmo Satanás, ou aquele que te sente mais por falta de controles moderativos, por exemplo, a falta de comida em um programa que esperava comida no devido horário, a briga desnecessária, a flâmula que provoca o estado de poder imperar-se ou exigir-se. Mas quem é poderoso para exigir algo sobre a sua vontade? Quem é esse poderoso? Quem é esse César? Quem é esse Acesor? Quem é esse que não pode ir lá e fazer por si e se salvar, que espera se salvar? É o recém-nascido? É um neném? É um torcedor? Precisamos combatê-lo. Nós não precisamos de hierarquias na nossa vida e nem precisamos de ser humilde para fazermos precisarmos. A gente deve ser justo e lutar contra o mal. Nós precisamos de saber que o mal está em nós quando exigimos. Só que existe uma exigência que não é exigir. E aí que mora a complicação. Por isso que precisamos comparar. Porque existe uma exigência e ela é necessária, que é o tratamento humano, que é a desigualdade, é a necessidade de igualar economicamente, igualar as chances de navegar, as passagens,
A gente tem sim o dever de implicar com isso. É um dever porque é injusto, não é natural, não é humano, não é sagrado, não tem nada a ver com o amor. Isso não nos salva, isso não nos faz bem. Engana-se aquele que se força a acreditar que isso é um sucesso, que ele venceu, que ele fez por onde, mas não fez mesmo. Você pode saber quanto que é 1 mais 1 pela justificação de organização de contas e resultados. Mas, Senhor, você não sabe o que é justiça, pois mérito a vida já nos fez. Agora, realização de viver, verbo e governância, aí, meu camarada, não se aplica ciência de medidas. A medida é uma só. Todos somos iguais. E ai daquele que diz que quer provar que não. A esse é o inferno mesmo. Pois ele vai queimar pelo resto da vida buscando tentar provar aquilo que nós aceitamos, nós deveríamos aceitar, que não há provas, que não há resultado que mude isso. Somos iguais. E olha, eu alego que toda a vida é viva, tem a sua vida em comum. Agora, quando a gente se dispôs ao governo para que ele nos ajudasse no sentido da organização, não foi para ele nos matar, para ele nos adoecer, para ele nos curar, para ele nos colocar sobre a sua entendimento, né? Sobre a sua versão de contar conosco. Não, não foi não. Não foi isso que ninguém quis. Meu Senhor, socorro. Não foi para prestar contas de alienações, para dizer que nós somos selecionados por isso e por aquilo que é inteligente, pois nenhuma seleção é inteligente. É apenas uma apropriação de potência sobre base, sobre necessidade. Ajudar não é uma questão de preparar para a ajuda. Nós sempre estivemos preparados, pois precisamos dessa ajuda. Acontece que o governo nos quebrou, né? Nos suicidou, nos depreciou da forma que ele acreditou ser ciência, ser administração, ser correto. Mas isso trouxe o ódio bem intenso, o ódio dos motores, o ódio da certeza, da justificativa, a prisão da supervisão de fazer certo, de corrigir, de existir o certo.
Deus deve rir até hoje desse governante, pois é uma besta. É um satanás palhaçudo mesmo. Pois ficam todos e todas assistindo uns aos outros, admirados e pensando quando eu, e dando risadas para fingir que chorar é triste, quando chorar é um ato de coragem. Quando chorar é uma natureza nossa. A gente busca se tratar fingindo que a gente não vive chorando. E é mentira. Pois choramos para pensarmos. Choramos para entendermos o que está acontecendo. Os choros falam de verdade. Orai, orai por nós, chorai por nós. Agora, sinceramente, né, quando é que vamos entender sobre igualdade? Eu não sei. Até lá, o ódio vai continuar desenvolvendo seus mecanismos de falhas humanas para, de alguma forma, acreditarmos que o homem falha. Mas é uma mentira, porque o homem nunca falhou. Nós somos perfeitos. Na verdade, toda a natureza é perfeita. A gente se força a crer que não, por causa do ódio, que às vezes faz a gente acreditar que somos superiores que outros, que a nossa nota foi maior do que a outra, quando isso é uma mera besteira. Todos somos notados, pois todos somos precisos. Todos somos. Acontece é que as manobras às vezes dispersam os seres dessa intenção, desse entender-se, desse conhecer-se a ti mesmo. E aí Jesus se apaga, se desconhece, se desconecta, fica no offline, enquanto ele poderia estar bem diante de nós nessa conexão do homem com o próprio homem, que nos faz ver e amar a Deus de uma maneira muito mais verdadeira, que nos faz agradecer de verdade e nos faz querer louvar e sair e glorificar, que nos faz eternamente corajosos, que nos faz, né, construir soluções melhores para os nossos erros, acreditarmos no estudo, na manutenção, no sacrifício, que faz com que a gente não duvide do nosso sacrifício, do nosso altar, do nosso viver, da casa do Espírito de Deus que somos nós. Infelizmente, Senhor, infelizmente, Papai, muitos não entendem isso e nos tratam na covardia de colocar-nos em salários, em desigualdades, em versos de estagnação coesiva, como se isso fosse uma forma de diferenciarmos. Mas ei, amigo, eu não sou diferente de você não.
Tudo que tem aí, tem aqui. Eu só não expresso isso em favor do equilíbrio que traz o mundo ao meu redor, que conhece o mundo ao meu redor, que sente o mundo ao meu redor, que de alguma forma não, não quer se expressar por causa disso. Infelizmente, por causa do maligno, do maléfico que está no governo, que está em muitas organizações, em muitas decisões entre nós, muitas mentiras para enriquecimentos desnecessários. Eu sinto muito, pois esses não souberam conhecer o verdadeiro ser que coopera com eles, que está em nós. Se eles soubessem, eles sentiriam, eles abandonariam isso. Infelizmente, esses não são pais, esses não são mães, esses não são filhos, esses não são nada. São apenas o que são enquanto são, pois temos a esperança de fazermos eles não serem mais, nunca mais. É isso aí, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço para vocês e fui.